iniciando mais um vídeo Idosos Jovens. Este vídeo tem como objetivo proporcionar certos diálogos visando a oportunidade de que novas possibilidades na vida de cada pessoa, focando idosos jovens, idosos e idosas jovens, que tem aquela sensação de que saíram da conexão, de que perderam a conexão com a realidade, com o sentido dos seus atos, o sentido dos seus movimentos, o sentido da sua vida, os seus afazeres e desfazeres. Idosos jovens preocupa-se com essa população, envolve-se com essa população e traz essa discussão, faz esse convite para que você participe, por enquanto, de um lugar chamado www.idososjovens.com.br. É um site onde temas, discussões, serviços estão ali disponibilizados. Mas a ideia é construir esse lugar conjuntamente com todos aqueles que se identificam com essa proposta. A ideia de se ter idade, a ideia de se ter mais idade, ainda na nossa cultura, embora a população de idosos esteja cada vez maior, e quando se torna, nunca nos tornaremos maioria, mas quando temos um volume a mais de uma determinada população, ela passa a ser olhada, vamos dizer assim, com outros olhares. E isso está acontecendo com os idosos jovens. As pessoas se aposentam hoje, mas eu quero dizer bem claramente que esse site e essa proposta não são só para aposentados, não é? Mas geralmente a gente associa a idade mais avançada com a aposentadoria, mas também tem aquelas pessoas que nunca se aposentaram, que têm os seus ganhos, que têm as suas rendas por aquilo que construíram durante suas vidas, mas que pela idade, pela questão cultural, passam a desfocar as suas ações, passam a desfocar o seu dia a dia, passam a desfocar a sua sensação de estar sendo útil, presente, influente, respeitado, e passa a ter aquela sensação de que as decisões não são mais tomadas por si, pela pessoa idosa jovem, mas outros fazem por ela, como se pela idade se tornasse incapaz, incompetente ou coisa nesse sentido, não é? Quem está nessa idade, e é para essa população que eu falo, sabe o que eu estou dizendo. Às vezes demoramos um certo tempo para que a gente faça a correção do ritmo de vida, dos referenciais psicológicos e sociais que tínhamos, para que possamos então novamente nos encaixar em encontrar uma espécie de rumo, de sentido, de afazeres, que nos propicia aquele feedback de que se está ainda na vida, mas não se está só contemplando a vida. E um parâmetro que eu faço é que a maioria das propostas que eu tenho visto, principalmente na área veiculadas online, são propostas bem interessantes, bem agradáveis, bem intencionadas, mas elas levam ao idoso a ideia de cuidar do seu corpo, a ideia de cuidar da sua saúde, a ideia de contemplar a natureza, que eu me antecipo e digo que isso é muito bom, isso é excelente. Mas a proposta deste movimento, dessa conversa, desse site, deste lugar, né, que chama-se www.idososjovens.com.br, é a atividade, é a ação. Então, não é a mesma proposta. Obviamente que se cuidar da saúde, nos cuidamos durante a vida toda. Uma boa alimentação, pressão cardíaca, problemas do processo endócrino que devemos cuidar. Sim, isso é a vida toda, não é porque se está com uma idade avançada. Se cuida da saúde para a vida toda. A questão é o que adianta ter saúde se eu não faço outra coisa, não tenho outra preocupação, outro envolvimento a não ser comigo mesmo. Quer dizer,
Se eu nasci e tive um processo de desenvolvimento psicopata, um processo de desenvolvimento psicológico narcisista, que é aquele período em que se vai desenvolvendo o ego, né, com os prazeres que vai se sentindo no contato com os objetos aos quais vai se relacionando logo após o nascimento, isso não quer dizer que na velhice eu tenha que fazer de novo, que voltar-me para os meus próprios sentimentos e afetos, prazeres e desprazeres e envolver comigo mesmo somente. Não, eu acho que eu posso ser mais, vamos dizer assim, ter mais capacidade de seleção, eu posso escolher, eu posso evitar, eu posso me jogar, eu posso fazer coisas que eu nunca fiz, eu posso continuar fazendo coisas que eu sempre fiz e que gosto de fazer e que vou continuar fazendo, não é? Eu, por exemplo, trabalho com psicoterapia desde pequenininho, eu quero dizer, desde que me formei, não é? Isso faz 40 anos. E gosto de fazer isso, continuo fazendo isso e vou fazer isso, né? Até que, como eu digo assim, vá me esfarelando e o meu pozinho já não consiga mais se manter estruturado em forma de um corpo. Bom, aí eu vou ter que abandonar, ou já abandonei, não é? O lugar e os afazeres, porque talvez não esteja mais em mim. Esse é um outro momento, é uma outra fala para uma outra situação. Então, o que é importante que eu quero trazer para este vídeo é que a gente tenha a noção dos lugares sociais que ocupamos durante toda a vida. Quando se é pequeno, nenê, criança, temos o lugar infantil, lugar social infantil, onde nós somos principalmente, prioritariamente dependentes para que possamos sobreviver e precisamos da guarda daqueles que nos cercam, daqueles que nos protegem. Mais adiante nós vamos evoluindo e somos adolescentes, nos tornamos adolescentes. Os adolescentes têm uma semi-autonomia, não é? Faz alguma coisa, podem fazer algumas coisas, mas tantas outras coisas não podem realizar porque ainda não tem uma permissão legal e nem uma maturidade física e psicológica que lhes proporcionem, que façam e que se responsabilizem por isso. Aí chegamos na idade adulta. Na idade adulta, então, prioritariamente, somos independentes, gerimos o nosso próprio sustento, geralmente formamos uma família, temos filhos, de uma certa forma mantemos esse grupo, hoje em dia, com uma reciprocidade tanto do casal, ou seja, tanto do pai como da mãe, não é? Compartilham esse desenvolvimento e outros modelos familiares também que existem, não é? E que propiciam, enquanto adulto, essa proteção. Mas essa proteção também não é o foco da vida. O foco da vida do adulto é se desenvolver, é ter uma profissão, é ter uma atividade, ter sonhos, realizar, atingir metas. Essa é a proposta, não é? Do adulto. Então, assim como na velhice não se vive para o corpo, para a saúde, embora se preserve, e também na idade adulta não se vive só para manter a família ou para se autossustentar. É um período de vida onde a gente se desenvolve e busca as nossas realizações e vai atrás daquilo que sonha que deve fazer na vida. Mais adiante, vamos envelhecendo, que é a idade dos idosos jovens, aonde a autonomia, os sonhos, as metas, as realizações ganham maior proporção do que a sustentabilidade da família, porque os seus dependentes já se tornaram, em tese, independentes e estão na vida fazendo as suas atividades, seu trabalho, estão se realizando, estão voltados para si e para as suas vidas. Então, os idosos e as idosas jovens ganham uma labilidade maior para poder voltar-se mais às suas realizações e não mais, e nem tanto para as suas preocupações com o cuidado com aqueles que o cercam. É óbvio que isso não é uma regra, isso não é exato, isso não é 100% assim. Muitas pessoas idosas ainda sustentam as famílias porque algumas dificuldades existem. E o nosso mercado de trabalho é muito complicado no Brasil, nossa margem de desempregados, nossa oferta de empregos, a qualidade salarial ainda é muito díspare. E isso faz com que muitos adultos
não consigo manter a si mesmos e nem mesmo as suas famílias, carecendo de uma necessidade daquele que já, ou daqueles e daquelas que já obtiveram a sua trajetória, já fizeram a sua trajetória, possam então lhe ajudar. Mas não é esse o foco, não é assim que deve acontecer, eu quero dizer, né? Nessa etapa de idosos, jovens, nós podemos priorizar os nossos sonhos, priorizar aquilo que nós ainda queremos fazer, mas não por fazer como uma formação reativa, tipo, eu nunca viajei, agora eu vou viajar todo o tempo. Eu nunca estudei, agora eu vou estudar a vida toda. Nunca gastei tanto, agora eu vou gastar tudo que eu recebo. Percebe? Não é nessa proporção, não é nessa ideia. Mas o que eu estou afirmando com tudo isso é que cada uma das etapas que nós vivemos, nós ocupamos um lugar social. E é nesse lugar social que a gente consegue ter as diretrizes, os parâmetros da nossa orientação, do nosso sentido de vida. Se nos apegamos em lugares sociais anteriores, nós ficamos desfocados, psicologicamente desfocados. Imagine que um adulto ocupando um lugar infantil, algum problema há com esse adulto. Não quer dizer que ele não possa conviver com crianças, que ele não possa cuidar de crianças, que ele não possa lidar com crianças. Não é isso. É o prisma, é o olhar, é da onde se olha. Um idoso jovem não pode olhar do lugar de uma criança, com os olhos de uma criança, eu quero dizer. Por quê? Porque ele evoluiu, ele ocupa outro lugar. O adulto não pode olhar como o velho, como o idoso jovem. Por quê? Porque ele não entende o que é isso, ele não tem essa noção do que é um idoso jovem, do que é essa etapa. Então, nessa trajetória na qual nós passamos por diversos lugares, a habilidade, a disponibilidade, o desprendimento para que se possa trocar de lugar, vez ou outra, e necessariamente, vai fazer com que nós vamos nos adequando a cada etapa. Nós não vamos apagando, nem esquecendo, nem desconsiderando as etapas anteriores. Nós vamos adequando o nosso momento atual para podermos fazer aquilo que nesse momento nos é mais recomendado. Então tem muitos casos clínicos que podemos conversar com o tempo, não é? Mas que refletem e comprovam isso que eu estou colocando agora. Não adianta querer recuperar um tempo passado. Eu tenho uma cliente hoje com 60 anos, segundo casamento, com 3 filhos. Nesse segundo casamento está há 17 anos, submetida a um marido muito impositivo e muito desafetivado, que ela apostou durante esses 17 anos que a vida ia mudar, que ele ia lhe tratar melhor ou diferente. Bom, a conclusão que ela chegou agora com 60 anos, como se tivesse acordado, não é? De que não, ele não mudou nem vai mudar. O que se trabalha com ela? Ela quer voltar 20 anos atrás, mas não se dá conta disso? E ser a profissional ativa que ela fez e que foi e que deixou de ser pelo casamento para cuidar dos filhos, que na época eram pequenos. E esqueceu do seu desenvolvimento. Então, como eu estava dizendo antes, né, não é para a manutenção dos filhos, para a família que se vive. Porque com o passar do tempo, nos deparamos com isso que essa cliente se depara agora. Cadê minha vida? E aos 60 anos está freneticamente com insônia, inventando coisas para fazer, que não sabe o que fazer, porque não tem mais a qualificação que tinha, e desesperada tenta voltar. Então, meus caros, é essa a ideia, não é? Desse lugar social, desse lugar www.idososjovens.com.br. É de construir, de descobrir maneiras para que você continue vivendo a sua vida de uma maneira adequada, alegre e principalmente com aquela vontade de acordar para fazer aquilo que lhe espera, mas fazer aquelas escolhas que você fez.
vá lá, visite www.idosojovens.com.br e até um próximo vídeo. Obrigado